é sistema imunológico e como é a resposta imunitária frente ao vírus SARS-CoV-2? Olha, o sistema imunológico, eu digo que é um presente que nós recebemos, né? É Certo. um exército. Ele é composto a partir das nossas células, né? Então, a nossa pele faz parte do sistema imunológico. A Sim. nossa lágrima, a nossa saliva, é um sistema de defesa do corpo frente ao ataque de qualquer inimigo, que pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser um fungo, um parasita, intra ou extra, né? Endoparasita ou ectoparasita, mas pode ser também um espinho. São células e tecidos que estão determinados para nos proteger. Então, para qualquer ser invasor, né, precisa passar as barreiras. Certo. Então, a gente tem aí na saliva, a gente tem enzimas que destroem micro-organismos, a coriza vem com enzimas responsáveis por destruir, matar micro-organismos, a lágrima também. Por isso, quando a gente começa uma virose, geralmente o nariz escorre bastante, o olho lacrimeja bastante. Se ele entrar pela boca, você saliva bastante, porque o seu organismo está te defendendo. Sim. Quando esse ser vivo aí consegue romper essa barreira e se instalar nos tecidos, aí a gente tem uma segunda barreira, né, que tem que ser vencida, que são as células que estão lá no tecido. Então, a gente tem os macrófagos, que são células que englobam e fagocitam esses seres estranhos, né? A gente tem dois tipos de sistema imune, quando a gente fala no corpo. Primeiro, que é o sistema imune natural, aquele com o qual nós nascemos. Ele não vai se especializar, porque ele responde sempre da mesma forma, frente a uma agressão, né? E a gente tem o sistema imune adaptativo, que é aquele que vai reconhecer esse invasor e vai produzir uma arma de defesa específica para cada invasor diferente, né? O sistema imune natural, inato, que a gente pode chamar também, né? Ele é composto por neutrófilos, que são células que têm um conteúdo citoplasmático granular, e ela despeja o conteúdo desses grânulos sobre o invasor para neutralizar a sua ação. Certo. Ele é composto por células chamadas natural killers, assassinas naturais, que encontram células de tumor ou células infectadas por vírus e engolfam essas células também para destruí-las. E existem os macrófagos, que eu falei agora há pouco, que eles são como se fossem o maestro da resposta imune, né? Ele toca a resposta imune. E ele faz uma ponte entre o sistema imune natural e o adaptativo. Quando uma pessoa está infectada por SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19, a defesa dele, a resposta do corpo dele, inicial, é através do sistema imune natural. Certo. Se o sistema imune natural conseguir combater efetivamente, né, a pessoa vai ter poucos sinais, ou ela pode até ter sinais graves, mas ela vai sarar, né? E vai produzir anticorpos contra o vírus, que acaba levando à recuperação final. Se durante a fase inicial da doença o sistema imune falhar, né, o natural falhar, então a pessoa vai entrar na fase grave da doença, né, de intubação, podendo chegar até a morte, né.
Agora, como os cientistas têm visto esse comportamento do sistema imune? Então, eles dizem o seguinte, que os neutrófilos, eles costumam aumentar cerca de 35%. E os linfócitos, que são divididos em linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T são os linfócitos mais efetores, a gente tem 2 tipos de linfócitos T, os linfócitos T helper, que são aqueles que auxiliam o linfócito B na produção de anticorpo, e a gente tem os linfócitos T citotóxicos, que são aqueles que atacam também uma célula infectada, né? E os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos. Então, quando no sistema adaptativo o número de neutrófilos aumenta e o número de linfócitos diminui, isso é uma característica para a produção de algumas citocinas, que são substâncias produzidas pelas células, né? Elas recebem o nome de citocinas. E existem algumas citocinas que a gente chama, que são da fase pró-inflamatória. Quer dizer, elas vão induzir um processo de inflamação. Certo. Quando algumas citocinas dessa fase da inflamação, as citocinas da fase pró-inflamatória são produzidas, a tendência é que a pessoa evolua para a fase grave da doença. E quando essas citocinas são produzidas em baixa quantidade ou não são produzidas, na verdade a gente conhece algumas delas, como o nome, por exemplo, de interleucinas, né? Quando interleucina 6 é produzida, por exemplo, indica que o macrófago está atuando para estimular os linfócitos B, produção de anticorpo e cura. Então, o sistema imune trabalha em conjunto, o adaptativo, juntamente com o sistema inato, para levar à cura. Interessante. Interessante toda essa ação da defesa imunológica. Para os que difícil, deu para entender tudo que eu falei? É complexo, mas vai assimilando. Só para quem entrou agora. Tiver dúvida, pergunta. De repente eu posso começar de novo. A doutora Emília é bióloga e fez mestrado e doutorado em ciências pela Unifesp e pós-doutorado em microbiologia também pela Unifesp, atualmente está nos Estados Unidos. Tem muito aluno aí, talvez, eu já vi que acho que algum aluno entrou aí e tiveram aula de imunologia aí. Bom, dúvida, pergunta que a gente responde à medida do possível. Doutora Emília, vou falar aqui nova. Pode falar. Sabe que eu queria acrescentar uma coisa? Por favor. Quando a gente ouve falar sobre a prevenção da doença, a gente sempre ouve falar sobre coisas externas, que não dependem da nossa resposta do corpo. Mas uma vez que você tenha adquirido o vírus, você tem que pedir a Deus para o seu sistema imune trabalhar. Sim. E eu costumo dizer assim para os meus alunos sempre, que a gente pode corromper o sistema imune, né? Certo. Você já ouviu falar das pessoas que têm comorbidades, que elas têm mais risco de adquirir a doença e sofrer, né? As crianças que têm um sistema imune ainda imaturo e os idosos, mesmo sem comorbidade, porque o sistema imune deles já não é tão responsivo assim. E todo mundo se assusta muito quando vê jovens, ele diz assim, mas ele era jovem, ele não tinha nenhuma comorbidade, como é que ele morreu? Certo. Porque a gente corrompe o nosso sistema imune, né? As nossas células de defesa, eu falei para você que eu comparo elas com um exército, né? Sim. Polícia, proteção, você consegue corromper, né? Policiais? Certo. A gente consegue corromper nossas células de defesa, quando a gente não ensina elas a trabalharem. Para que essas células trabalhem adequadamente, é necessário algumas condições muito importantes. Quais são as condições necessárias para o seu sistema imune funcionar? Primeiro, integridade.
né? Então, o nosso corpo começa pela pele, então você tem que ter o corpo íntegro, não tem que ter lesão, porque as lesões nas mucosas, por exemplo, facilitam a entrada do vírus. Segundo, você precisa de água, muita água. Então, 2 litros de água por dia, em média, depende do seu tamanho, né? Porque Sim, uma pessoa de 150 quilos precisa mais água do que uma pessoa de 50 quilos. sim, Mas a gente fala que, em média, são 2 litros. Para lavar e tirar as toxinas do organismo e permitir que as células não fiquem carregadas, que a sua produção de células sejam boas, né? Você precisa ter o seu corpo hidratado, capaz de liberar as toxinas. Você precisa de alimentos crus, frutas, legumes, verduras, precisa deles crus, porque eles possuem enzimas que estimulam, né, também a ação do sistema imune. Você precisa respirar adequadamente, né? sim. O seu pulmão tem que ter capacidade de fazer trocas gasosas para que as suas células consigam fazer a respiração aeróbica adequadamente, né? Seu metabolismo tem que estar funcionando bem. Sim, Você precisa descansar, porque soldado cansado tem menor eficiência para trabalhar. Então, sim. se suas células, se você não descansa, suas células também não estão descansadas. Então, você precisa de repouso adequado, de dormir, né, na hora certa, dar descanso para o seu corpo. Fazer Certo. exercícios, existem diversos trabalhos que mostram que quando você faz exercícios, você estimula as células natural killers em 50%. Interessante. Estimula o trabalho delas 50%. Precisa tomar sol, né? A vitamina D está intimamente, a vitamina que a gente chama de vitamina, na verdade é um hormônio, né? Quando o nosso corpo está em contato com o sol, cerca de 15 minutos por dia, a gente produz vitamina D, que também estimula o sistema imune. Então, são Sim, fatores, né, que a gente tem que ir acumulando, né, as células do sistema imune para estarem bem. Precisa se sim. alimentar adequadamente, né? Se a gente só come fritura, né, nossa sociedade hoje baseada no junk food, né? Sim, Então a gente muita gordura, muita fritura. Então a gente também está diminuindo a capacidade do nosso sistema imune trabalhar adequadamente. Então verdade. é a nossa arma de defesa. Sim. Por isso, né, a gente tem que tomar cuidado. Bacana o que a doutora Lídia está colocando. São os pilares da saúde. Alimentação, você é o que você come, repouso, atividade física e, é lógico, né, é importante tomar os raios solares. Não vai E ficar muito confiança. tempo, não vai ficar muito tempo por causa de insolação, mas enfim, é importante pelo menos aí, no mínimo, uns 15 minutos. E, doutora Emília, houve, né, um trabalho bacana que foi publicado há 10 anos, né, pelo professor Carlos, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina e Faculdade de Saúde Pública, classificando diferentemente os alimentos, né, em ultraprocessados, né, minimamente processados, natura, enfim, uma nova Sim. classificação. E recentemente, o ano passado, né, a FAO, a própria Organização Mundial de Saúde, começa a adotar, então, esse sistema proposto pelo professor Carlos da Universidade de São Paulo. Então, como você disse, Miriam, a alimentação mais saudável e sustentável possível, né? Os Exato. ultraprocessados, aquele que você vai no mercado, no hipermercado, que é enlatado, né? Enfim, os refrigerantes, os hambúrgueres, né? Eu nem Todos quis dar aqueles que nome para nós ninguém me conhecemos, xingar, viu? todos aqueles. É lógico que nós sabemos que tem os aspectos positivos, por exemplo, em relação à higienização da indústria dos ultraprocessados, né, de Mas os conservação, corantes, os preservação, conservantes, sim, os mas compromete a saúde, né? acidulantes, tudo que dá Compromete, cor, cheiro e sabor, né? flavorizante, Como o Roberto Carlos diz, ou mata ou é, engorda. é verdade. O ideal é ir da feira livre, não agora, nesse momento, né, por causa da pandemia. E por falar nisso, né, de ter cuidado e na proximidade com as pessoas. Hoje houve um decreto no Diário Oficial do Estado de São Paulo
onde que o governador, a partir da próxima quinta-feira, dia 7, todos os cidadãos têm que usar máscara no rosto nos espaços públicos e também nos estabelecimentos como farmácias, enfim, mercados que estarão abertos. Então, acho que é um passo importante, né, adotado aí pelo governo do estado de São Paulo, e a fiscalização vai caber aos municípios. Para quem está entrando agora, falo com a doutora Miriam, que é pós-doutora em microbiologia. Vou falar mais uma vez aqui. No dia 12 de maio teremos uma outra live com a doutora Stephanie Sossai, que é médica veterinária e faz mestrado no momento na Universidade de São Paulo. A gente vai falar os animais no contexto da Covid. E no dia 6 de junho, um sábado, ao meio-dia, nós vamos ter como convidada a Lígia de Amorim Costa, que vai falar da importância do Pilates no equilíbrio do corpo, da mente.